Nós vamos compartilhar algo aqui. É uma palavra muito poderosa, também muito conhecida. Ela se chama creia e confesse. Quem conhece? Creia e confesse. Ninguém, olha que surpresa. Olha aí para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, meu irmão, você precisa confessar. Olha do outro lado agora. Fala assim, meu irmão, você precisa confessar. Aleluia. Quando eu falo essa palavra para você, confessar, do que você lembra? Confessar pecado. Você acha que é disso que nós estamos falando? Não é. Não é. É um outro tipo de confissão. É a confissão de uma verdade plena, inerrante, completa, atuante, atual. Confessar alguma coisa que você fez não quer dizer que você está falando a verdade, porque boa parte dos seus comportamentos não define quem você é. Amém? Amém? A verdade a seu respeito é aquilo que Deus fala a seu respeito. E o primeiro princípio que você precisa entender para deslizar na unção, no óleo do Espírito, ao invés de ser arrastado pela vida cristã, é que essa estrutura de vida cristã, ou essa estrutura espiritual, está fundamentada em um princípio muito importante, que é o princípio da identificação. Se eu recebesse uma ligação aqui agora, esqueci meu celular aqui no modo que dá para vocês ouvirem, que eu não sei como chama, tocou e eu atendo. E alguém muito próximo meu, aflito, desesperado, e eu atendo. Alô? Oi? Sim? Morreu? Qual que é a sua sensação? Assusta? Sim ou não? Por quê? Porque a morte, ela se tornou um evento ímpar no nosso meio, sim ou não? Um outro evento que se assemelha em importância é a vida. Nasceu, né? Nasceu, é o mesmo impacto. Então, esses dois eventos ficam muito claros quando nós olhamos na perspectiva da criação, lá no livro de Gênesis, um participante muito atuante. Tem como projetar em Gênesis capítulo 1, verso 26? Nós estamos falando de quê? Identificação. Para você entender o poder da confissão. Fala assim, identificação empodera confissão. A sua confissão tem poder a partir do momento que você tem revelação de quem você é. Eu vou provar para você a importância desse princípio na sua vida em dois eventos, um de vida e um de morte. Amém? Vamos ler juntos lá? E disse Deus, no 3, né? Porque no junto aí parece que você não entendeu muito bem, não. Eu vou contar então, pode ser? Nós vamos ler juntos, ok? Pode ser no 3? Ok, então vamos lá. 3. Disse Deus, façamos... Não. Você tem Desculpa, eu não gosto. Pode ser a Ara. Almeida. Também disse Deus, façamos. Pode ser esse. Vamos lá, no 3. 3. Também disse Deus. Aleluia! Esse é um plano no coração de Deus. O homem existia nessa ocasião? Não, por quê? Porque a frase aponta para o futuro. É um plano, é um desejo, é um sonho no coração de Deus. Ele fala assim, façamos o homem. De que jeito? Imagem e semelhança. Então, no projeto do seu nascimento, tinha uma identidade estabelecida. Nós vamos fazer, mas nós vamos fazer o ser humano com uma característica muito específica. Imagem e semelhança de quem? Quem está falando ali? Deus, não é? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim ou não? Por isso que está no plural. Olha lá, então apareceu um princípio de identificação? Sim ou não? Eu quero fazer o homem, é o meu desejo, é a minha vontade. Mas eu não quero fazer de qualquer jeito. As outras coisas foram criadas ali naquele ambiente. Deus fez a luz, Deus fez os mares, os peixes, as coisas que deveriam ser sujeitas ao homem. Mas ele falou assim, tem uma particularidade nesse. Nós vamos fazer ele, imagem e semelhança nossa. Pai, Filho, Espírito Santo de Deus estabeleceu isso no
nascimento. Nascimento é uma ocasião importante? Nós concordamos que sim? Amém. Agora vai lá em Gênesis capítulo 3. Verso... Põe aí que eu acho que eu lembro. Ah, só projeta de 1 em 1, né? Vou olhar aqui na minha. Gênesis capítulo 3, verso 5. 5. Quem lembra o que está acontecendo aqui no capítulo 3? Vocês lembram? Lembra? O que está acontecendo no capítulo 3 de Gênesis? A serpente trocando ideia com Eva, sim ou não? E convencendo ela de comer de quem? Do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa frase aí é de quem? Vocês lembram? Quem que está falando? Quem falou a cobra? A cobra, era ela mesma. Então vamos ler juntos de novo? No 3? 3. E como Deus sereis. É a mesma coisa ou não? É um princípio de identificação, sim ou não? Lá onde nós lemos em Gênesis 1, marcava o início da vida. E aqui, o princípio da queda, a morte. É importante ou não saber quem você é? Por quê? Porque envolve vida e envolve morte. Então a sua identidade é decisiva a esse ponto. Assim também a sua particularidade, a particularidade da sua vida, da sua existência perante todos os outros seres criados, depende da forma que você enxerga a sua identidade em Cristo. Porque a sua vida começa a partir da sua identidade. Todas as coisas foram criadas para serem sujeitas àquele que tinha, por propriedade, imagem e semelhança de Deus. Isso faz de você um ser ímpar, diferente. Essa diferença sofre um problema, porque houve esse episódio da queda e você perde algo. Vocês lembram da missa de 7º dia de Adão? Quem lembra? Levanta a mão. Ele comeu, Deus falou assim, se comer, morre. Aí ele comeu, morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Morreu ou não? Morreu, ele morreu. Mas foi uma morte no corpo? Não foi. Foi uma morte na alma? Não. Ele continuou tendo desejo por Eva? Sim, teve mais filhos, não é? Então ele continuou se emocionando com aquelas coisas que ele foi projetado para fazer. E onde foi o amortecimento? No espírito. A fé é um espírito. E a fé que nós carregamos por identidade nos faz semelhantes à criação. O que é a fé? Quem lembra? A fé é um espírito. Fala só um pouquinho mais devagar, mais alto. Pode falar, não tem problema não, é isso mesmo. Pode falar. A certeza de uma espera. A convicção de algo que você ainda não viu. Que outro ser criado por Deus tem na natureza essa habilidade. Isso te faz único diante de todas as outras coisas que foram criadas. Isso revela para nós que Deus tinha uma proposta específica e ímpar para o homem. Aí ele colocou a semente da fé. Para compartilhar o seu DNA conosco. Quantos aqui são filhos de Abraão? Quem é Abraão? O pai da? Se nós somos filhos do pai da fé, nós somos filhos de quem? Somos filhos da fé. Somos filhos da promessa. Amém? Isso nos diferencia, mas também estabelece o princípio importante que eu falei para você aqui, que é o princípio da identificação. A fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus. Na esfera da fé, na esfera do espírito, a fé simplesmente destrói as obras do diabo. No cenário aqui da queda, quem que a serpente mirou? Qual era o alvo dela? Onde que ela bateu e promoveu o nocaute? A dúvida ela promoveu como adversária da fé. Mas ela bateu aonde especificamente? Na sua identidade. Quando ela falou assim, não, ele está com medo de você se tornar, vou trocar lá o como Deus sereis,
Está com medo de você se tornar imagem e semelhança dele. Mas já era. Foi uma cilada ou não foi? Mas foi o que o diabo usou para derrubar aquele casal do Éden. Uma vez que você tem propriedade e revelação da sua identidade, o que acontece com os atributos da serpente? Desfeitos. Perdem a eficácia. Sim ou não? Por quê? Porque ela é preguiçosa. Ela é preguiçosa, o diabo é preguiçoso. Ele não tem desempenho, força, não é tão habilidoso e nem tão bem desenvolvido para buscar outras estratégias. E ele sabe que a importância da sua vitalidade está ligada a quem você é. Deus estabeleceu isso no princípio. No seu nascimento você viu, ele queria fazer você a imagem e semelhança dele. Então a sua identidade foi e continuará sendo o alvo do diabo. Mas lembra, a importância estabelecida aqui da identificação promove vida, promove morte. Se você sabe que é um caminho de morte, você tem escolha, sim ou não? Então, uma vez que você toma posse da sua identidade em Cristo, você recebe vida. E a morte, o pecado, passa a ser uma questão de escolha. O diabo, a serpente pode ter enganado Eva, mas isso não aconteceu com Adão. Adão foi envolvido pelas circunstâncias. Ele escolheu amar a mulher. Escolheu a companhia dela. Eu não sei qual o motivo, mas foi isso que ele fez. Por quê? Porque ele já tinha recebido essa vida no seu espírito e tinha por revelação. Ele foi feito imagem e semelhança de Deus. E Adão, olha só, viveu sem pecado. Ele viveu sem pecado de forma íntegra quando ele foi criado. E depois de forma parcial, quando lhe arrancaram um pedaço para fazer outro ser. Sim ou não? Adão deixou de ser completo, sim ou não? Deus foi lá, ele estava completinho. Dorme aí, cidadão. Puf, deitou, arrancou um bocado do lado, e criou Eva. Mas nas mesmas condições que ele tinha sido criado anteriormente, ele vivia. Porque o pecado não tinha entrado. Então vivia em situação de santidade. Conhecia a vida de Deus? Conhecia ou não? Conhecia. Mas a vida habitava nele? Não, porque tinha que comer do fruto. Da mesma forma que a queda pela comida foi estabelecida na humanidade, Deus se fez pão, se fez alimento para nós, para resgatar essa identidade. Então não tem que ter dúvidas nos nossos meios de quem nós somos, se nós somos de fato filho. João capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós não precisamos mais viver como forasteiros. Porque nós fomos incluídos na família dele. Essa é a nossa identidade. Mas eu te pergunto, de que vale compreender esse princípio de identificação para a sua vida cristã diária, todos os dias? Porque é muito fácil e muito rapidamente você assimila essa verdade e concorda comigo. Eu falo para você que é importante, mostro para você o cenário que ela aparece quando nasce, aparece quando morre, você concorda, está tudo certo, mas e na hora de aplicar? Cadê a eficiência? Por que não é com a mesma velocidade que nós entendemos? Por que se torna um teste? Aplicar a nossa identidade no nosso dia a dia. Oi? É uma medida de fé? É uma postura? É um comportamento? É uma mentalidade? O povo judeu é reconhecidamente uma geração assim, muito notória, sim ou não? Receberam muitos prêmios por causa da inteligência, por causa da riqueza, por causa do formato, a resistência e a persistência que eles apresentaram no decorrer da história. Foram perseguidos, foram escravizados por diversas vezes, mas é um povo que ninguém conseguiu pôr fim neles. Aí você vai pesquisar a realidade da história deles e a trajetória, você vê que eles vivem em torno de uma coisa específica, uma identidade. Eles acreditam fielmente que são a descendência de Abraão, herdeiros de uma promessa.
Por causa disso, eles vivem em torno dessa identidade e conseguem perseverar a vários impérios. São escravizados, aprendem na Babilônia, aprendem no Egito, usa tudo aquilo em favor deles e vai se desenvolvendo. Mas aquela estrutura, não sei se familiar, posso dizer assim, de Abraão, não perece, não acaba. Por causa de um princípio, uma clareza que eles têm, uma identidade. A mesma proposta é entregue a nós, os filhos da fé. Uma proposta de identificação. Quem você é em Cristo. Eu sei que nós somos muito preocupados com a questão da santificação. E ser santo é muito importante. Sim ou não? Parecer santo também é muito importante. Mas a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem algo que agrada a Deus. E tem algo que agrada a Deus que é particular ao homem. O cavalo não pode agradar a Deus. Quantos aqui já viram um cachorro cheio de fé? Alguém já viu? Um cachorro que ora? Uma vaquinha ali no pasto. Cheia do Espírito Santo. Alguém já viu? Não. Por quê? Porque essa semente foi separada para nós. Então, de todas as coisas que Deus criou, de tudo aquilo que Ele sonhou, projetou, você ocupa um lugar sim central. Você tem a opção, a possibilidade, a oportunidade de agradar a Deus. Por meio da fé. Poderoso, né? Poderoso. Nenhum item por mais que você ame os cães, os cavalos, o mar, os peixes, são incapazes de agradar a Deus. Você pode imaginar o caos que seria essa terra sem você? O quão vazia seria toda a criação sem a figura humana? Seria um Deus incompleto, desprovido de adoração. Sem fé é impossível agradá-lo, sem prazer. Ele te criou para essa centralidade, com esse objetivo. E a fé é um espírito. Quando eu falo da morte de Adão lá, e falo para você que ela não foi física, é para você entender que a sua regeneração, a sua reposição em Cristo Jesus também aconteceu de forma espiritual. Eu sei que às vezes, por causa do ambiente, por causa da música, o estilo da pregação, a gente fica emocionado. Mas não acontece muita coisa na alma assim de forma imediata. Nós não vamos desprezá-la porque foi Deus que criou. Mas o que é importante e acontece de forma imediata é a regeneração do seu espírito. A devolução da sua identidade. É como se as suas digitais tivessem sido apagadas e quando você crê em Deus e confessa o Senhor Jesus e a sua obra como resgatadora, com ciência, as suas digitais voltam. E agora você pode de fato ver e provar quem você é. Mas quem tem identidade tem responsabilidade, sim ou não? Toda essa diferenciação atribui a nós uma expectativa. Paulo escreve na carta aos Romanos que a criação arde em expectativa para ver a manifestação dos filhos de Deus. Tudo aquilo que foi criado tem uma expectativa na natureza de que vai chegar um momento e essa identidade vai ganhar vida, realização, manifestação. E como que nós manifestamos? A fé é um espírito. Como que nós recebemos o espírito? Crendo. É ou não é? Recebemos pela... Tem alguém que foi salvo pelas obras? Não. Fomos salvos pela fé. Cremos, confessamos e recebemos. Mas uma fé residente é suficiente? Sim ou não? É suficiente para te salvar. Mas nós precisamos encontrar os caminhos que liberam fé. E aí? E agora? Como que libera fé?
como que a fé ganha expressão no nosso meio. E o que tem a ver identidade com expressão? Oi? Você quer muito problema? Para ter mais fé? Não, eu também não. E quem quer? Eu tenho um saco de problemas ali. Tem disposição de liberar essa oferta na sua vida. Boletos, né? Leites e fraldas, tem pancada, pode escolher. PVA, IPTU, né? Todos malditos. Todos mentirosos. A fé é um espírito. Ela age nesse ambiente de intuição, consciência, comunhão. Ela sente liberdade, se sente confortável. E Deus não a criou de forma banal, só para te salvar. Ganhou para que ela ganhe vida e expressão a partir de você. Como é que Deus libera fé? Como é que Deus libera poder? Vamos lembrar o que é fé? Projeta Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito estava pairando. Então ele estava presente? Estava. Mas qual que era o estado da terra? Está escrito lá. Em trevas. Então é possível ter esse Espírito residente e viver no caos? Sim ou não? Por quê? Olha o estado da terra. Vazia, um caos, sem forma e vazia. E o Espírito pairava. Se você for consultar aqui, ó, no original, a palavra pairava é chocava. Chocava. Mas não é o chocar de dar choque, ou de chocar assim. É o chocar de uma ave sobre os ovos. Então, se a gente fosse substituir essa palavra por um sinônimo apropriado, a gente falaria que ele gestava, preparava, como uma galinha prepara a vida dos pintinhos. Aí a Bíblia fala que o Espírito gestava. Mas era poderoso o suficiente para promover transformação? Sim ou não? Não. A terra permanecia sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Verso 3. Disse Deus o quê? E o que aconteceu? Houve luz. O estado mudou? Era trevas, agora é o quê? Luz. O que Deus fez? O que Deus fez? Falou. Então como é que nós liberamos fé? Falando. Tem como liberar fé e poder calado? Não tem como. Mas eu sou tímido. Ok, você pode ser tímido, eu também sou. Se você for ter comunhão comigo aqui, fora do púlpito, você vai ver que é muito difícil manter um diálogo comigo. É ruim. Sou um péssimo companheiro para um jantar, assim, a dois. Eu não sei o que perguntar, não me acho muito interessante, também não sou muito engraçado. Fico mais ouvindo, aí às vezes vai acabar suas histórias, eu não acho nada interessante aqui para puxar sua língua para você continuar falando, aí fica aquela coisa, então obrigado então, vai com Deus. Acabou o programa. Mas por causa disso, por causa de um temperamento, por causa de uma característica do meu caráter, você acha que eu preciso ou eu devo travar o fluir desse Espírito em mim? Não. Uma vez que você tem revelação da sua identidade e que você percebe a sua identificação com Ele, você também acha a forma operante do crente atuante, vivo e saudável aqui na terra. Sim ou não? Ali fala, no princípio. Então, no começo, Ele deu forma às coisas que se esperavam como? Você quer mais o quê? Qual que é a dica que você quer maior? Como é que vence as trevas? E como é que vence a enfermidade? A fé é um espírito. E ganha vida e vazão quando você fala. Abre a boca e fala, porque sai poder. Provérbios fala.
que a morte e a vida estão sobre o poder da língua, estão sobre o domínio. E quem faz o bom uso, colhe o bom fruto. O que você tem semeado? O fruto depende da semente. Então a forma que você usa as suas palavras determina a sua semeadura. O que você vai colher daqui 3 anos? Só coisa boa. Só coisa boa. Você tem disposição de falar isso quantas vezes por dia? Eu vou colher só coisa boa daqui em diante. Acordar de manhã cedo e falar assim, olha, hoje é o dia que o Senhor fez para mim ter uma boa colheita. Daqui meia hora você vai repetir, hoje é um dia de boa colheita. Os frutos já estão maduros, eu vou colher boa colheita. Os frutos que virão para a minha cesta são bons. Tem disposição? Para fazer? Faz. Quantas vezes? É assim que você libera fé. Mas e aí, como que nós liberamos fé se nós não sabemos o que falar? Oi? Lendo a palavra. Quem que é a palavra? A palavra é uma pessoa. Quando João vai escrever o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, ele deixa claro para essa geração que ele tinha uma crise. Me projeta, por favor. Você quer ver a crise de João? Você sabia que João estava em crise? Característica da personalidade dele, né? Porque não é coisa assim de um homem maduro e viril encostar a cabeça aqui, ó, no peito de outro homem. Eu acho estranho. Não é estranho? Eu não faria, não. Talvez eu faria assim com um senhorzinho, gordinho. Talvez eu faria com o pastor Aloysio. Eu não teria medo, não. Aí o resto, assim, dificilmente eu faria. Acho esquisito. Uma coisa assim meio fleumática, muito molengona. Eu sou aqui do Goiás. Olha lá, olha o que ele fala. No princípio era o verbo. Qual que era a crise de João? Saber onde começa. Ele queria escrever algo sobre Jesus. Ele queria mostrar para a próxima geração aquela experiência que ele tinha tido com aquele homem durante aqueles 3 anos. Mas qual que era a crise? Ele não sabia onde começar. Onde é que eu vou começar? Como que eu começo? Para as pessoas entenderem de quem que eu estou falando. E onde é que ele começa? No princípio. Lembra de Gênesis capítulo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá, ele estava falando de uma criação. E João está falando de uma pessoa. Mas João começa deixando claro que essa pessoa estava lá no princípio. Quem consegue voltar lá nos 3 primeiros versículos de Gênesis e identificar onde é que está Jesus? Haja. Eu sou. Amém? Poderoso, não é? É um Deus presente. Mas João fala que ele é o verbo. Então você tem o que falar quando você conhece a palavra. E a palavra é uma pessoa. A Bíblia é a forma mais acessível, mais racional, mais simples de você conhecer Jesus. De você conhecer a palavra. E de você ter o que você exatamente quer, porque sabe de fato quem você é. O mesmo livro de Provérbios, Salomão escreve que muitos são os planos no coração do homem. Você pode fazer muitos planos, mas o propósito de Deus é quem permanecerá. Perca de tempo. Como diria o pastor Rigonato, são só distrações. Quando você entende que você é a imagem e semelhança de Deus, você acha o seu modus operandi. Tem uma cartilha agora para você ler e entender o que você precisa falar. Como você deve andar. É um livro de regras? Não, é um livro de vida. E vida abundante. Sabe qual que é o maior milagre da face da terra? É esse Criador, que a gente não tem como medir, nem pelos dias, nem pelo tamanho, mas a Bíblia dá sinais de que o universo cabe na palma da sua mão. Ele foi o universo, não é o homem não.
o universo na palma das mãos. Ele foi diminuindo, 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 diminuindo. Ficou menor que os planetas, ficou menor que os países, que os estados, que as cidades, menor que as famílias, menor, não sei de que jeito, veio habitar dentro de você, no seu coraçãozinho. Como é que esse milagre acontece? Como é que Deus se faz residente em nós? Como? Pela fé. Pelo Espírito da fé. Romanos capítulo 10, 9 ou 9, 10. Quem lembra? 10, 9. Ó, tem um cara que lê a Bíblia aí, hein? Projeta, por favor. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvação aqui fala de um morador. Sim ou não? De um Deus que vem fazer morada. Esse é o maior milagre. O maior milagre. A coisa mais imprescindível, a coisa mais impressionante que podia acontecer. Eu sei que se nós orarmos e os mortos ressuscitarem, você vai ficar muito impactado. Mas você acha que se compara a essa realidade da nova aliança e do Cristo em vós, ao qual Paulo fala, essa é a esperança da glória, Cristo habitando em você? Porque se Ele é poderoso por meio da fé e da confissão para fazer um milagre tão grande, o que seria impossível para Ele? Um casamento desajustado? Um vício? A pornografia? O adultério? Estar amaziado? A quebradeira financeira? O que Deus não poderia suprir, transformar? Quando você entende o poder e o tamanho desse milagre, fica muito fácil crer no Deus do impossível, sim ou não? Se você entender a magnitude e a grandiosidade desse primeiro milagre, que muitos desprezam, que é o milagre da salvação, tá com pedra até, fala assim, de novo essa mensagem, João 3,16, de novo Romanos 8, agora pois, já nenhuma condenação, de novo, e até quando? Até sempre, enquanto tiver ataques a respeito da sua identidade, nós vamos falar para você, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, essa é a sua posição, esse é de fato a sua identidade, esse é quem você é, entendeu? Agora fala. Entendeu quem você é? Agora fala. Fala. Porque a maneira de Deus, quando você opera, as coisas que não se veem ganham forma. Ganham vida. Quem que seria um bom exemplo? Quem na Bíblia seria um bom exemplo? Para a gente selar essa verdade. Moisés? Eu não, Moisés não. Moisés eu não vou falar não. De fé. Jó? Oh, aleluia, o maior, o pai da fé. Qual que foi a promessa que Deus fez para Abraão? Como é que era o nome mesmo, a pronúncia, vocês lembram? Abrão. O que significa Abrão? Não, Abrão. Não, pai grande, ou paizão. Aí ele recebe uma promessa, sim ou não? Abraão tinha muitos filhos, certo? Não, ele era estéril. E qual que é a promessa que ele recebe? Pai de multidões. A Bíblia fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado por? Isso foi imputado por? Por quê? Por justiça. Quantos aqui são justificados? Pela fé você recebeu justiça. Abraão, assim como você, naquela época, creu na promessa e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão era justo? Abraão era salvo? Sim. Creu, está salvo. Uma vez salvo? É isso você sabe. Abraão recebeu o espírito da fé? Sim ou não? Recebeu a promessa. Abraão creu e isso foi imputado. Abraão creu em quê? Na promessa de que ele seria? Sara também creu? Não? Creu, mas deu uma risadinha. Deu uma isacada, né? Café.
café. Aí Deus vem falar com Abraão, no meio da crise. Ele fala assim: Abraão, agora você vai se chamar Abraão. Abrão significa pai grande. Abraão significa pai de multidões. Qual que era o tamanho da família que Deus havia prometido? A quantidade de... Já imaginou uma tarefa dessa para você? Contar estrelas? Mas é o que Deus manda Abraão fazer, sim ou não? Ele fez uma promessa, e aí para Abraão entender a promessa, ele falou assim: vem cá, olha para o céu. Quantas estrelas se podes? Você consegue imaginar o trabalho de contar estrela? Alguém aqui já tentou? Aí você conta. Ixi, aquela ali eu contei? Não, vou começar de novo. Vou começar daqui agora. Aí você... Ué, essa aqui eu contei ou não? Aí você começa de novo. Sim ou não? É uma tarefa fácil? Qual que é a outra coisa que Deus manda Abraão fazer? Contar os grãos? Aí é mais fácil, né? Você vai separando ali os grãos. Não, isso aqui não é grão, não. Isso aqui é outra coisa. E não é areia, isso aqui é terra, sabe? Então, ixi, esqueci enquanto eu... vou ter que começar de novo. Aí você traz uma porção para cá, começa a contar a areia. É uma tarefa fácil? Não. Impossível. O que Abraão deveria ter feito muito rapidamente? Desistido. Da promessa? De contar. Porque não é pelo que faz, é quem ele é. E por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Por quê? Como é que é o nome dessa palavra? Ele precisava ensinar Abraão a confessar. Tem alguma pergunta que se repita tanto na vida do homem como qual é o seu nome? Tem? Não tem. Você pode pegar aí qualquer pergunta que já te fizeram nos seus 19 anos. Você pode pegar qualquer uma delas. Nenhuma bate essa de qual é o seu nome. Nenhuma. Nenhuma. Você vai achar ali a idade, alguma coisa próxima, mas nenhuma bate essa. Olha só o tanto que Deus derrama favor sobre nós. Abraão significa, mesmo sendo estéril, quantos filhos você tem? Sou pai de multidões. Mas tem quantos? Nenhum. Estou esperando o primeiro. Estou mirando ainda o alvo. Né? Mas aí o que Deus esperava que ele fizesse? Cresce e falasse. Então toda vez que ele falava o nome, ele confessava uma promessa. Isaac veio? Veio. Foi rápido? Não, porque tinha um teste no meio do caminho, chamado tempo. E o que tinha que fazer nesse tempo? Tinha o quê? Crer contra a esperança. Porque a mulher era velha e estéril. E ria da condição dos dois. Ter filho, nós dois, meu Deus. Vai ser um show de pelanca. Como é que nós vamos fazer? É amendoim? É o quê? Catuaba? O que nós vamos ter que colocar aqui? Garrafada? Vamos ter que matricular. É crossfit. O negócio é crossfit. Vamos procurar uma nutricionista. A cabeça de Sara. Era assim, ó. Ela põe Agar lá no meio do processo. Mas o que Deus queria que ele fizesse? Desista e confessa. Não é pelo que você faz, é quem você é. Mas você precisa falar. Falar do quê? Daquilo que eu falei para você. Eu falei que vou fazer de você uma grande nação. Então fala. Eu sou uma grande nação. Eu sou uma grande nação. Eu sou uma grande nação. Vai tornando a sua promessa conhecida. Deus fez tudo que ele cumpriu. Nós estamos falando o nome de quem aqui? Do Pai de nações. Somos filhos de quem? De Abraão. Pela fé. Sim ou não? Pela fé, Cristo imputou justiça a nós. Recebemos salvação pela fé. A exemplo de Abraão. A fé é um espírito. E habita em você. Tem comunhão no seu espírito. E ganha liberalidade para agir quando você fala. É só falar então?
Não, ok. É só crer e falar então? Quem acredita que é só crer e falar? É suficiente só crer e falar. Vou acordar todo dia crendo e falando. Crendo e falando. Crendo e falando. Crendo e falando. É só isso? Então sai do emprego, segunda-feira. Vamos viver desse jeito. Crendo e falando. Crendo e falando. Espera. Tá aí o teste, o tempo. E Deus derrama favor sobre nós, e sobre Abraão principalmente, mostrando para ele que ele seria testado pelo tempo e pela inexistência. Pela fé e pelo que você precisa fazer em Cristo Jesus. Porque não dava mais tempo de ter filhos. Então, enquanto nós esperamos, nós precisamos dar um jeito. Sara foi rapidamente, recorreu a Agar e teve Ismael, o fruto da carne. Deus recebeu? Não, esse eu não aceito, porque é fruto da carne. Volta lá e faz de novo. Faz direito. Faz da forma correta. Faz como eu mandei. Faz como eu faço. Opera na minha frequência. Faz do jeito que eu faço. Está vendo trevas? Fale, haja luz. Ninguém tem uma régua para medir quanto tempo acabou. Ninguém tem uma régua para medir quanto tempo demorou para o haja chegar na atmosfera e promover luz. Então nós não temos esse controle. De fato, o teste vai ser o tempo e a inexistência. Contra a inexistência, nós agimos com fé, cremos. E contra o tempo, nós contamos estrelas. Mas tem muitos recomeços. Vai parecer enfadonho, monótono. Impressão de que não estou sendo produtivo. Não estou vendo o avanço. Aí entra Sara de novo. No teste do tempo. Até que nós chegamos a uma estatura perfeita de descansar e acreditar que se você continuar crendo e confessando, toda boa palavra vai se cumprir na sua vida. Pelo Espírito, pela palavra. A morte e a vida estão sobre o poder da língua. Há poder naquilo que você fala. E quando você decide falar, permanecer, vencer o tempo, vencer a inexistência, você agrada a Deus. A promessa era de filhos. Ismael era filho, mas não agradou o coração de Deus porque era um fruto natural. Tem muita gente aí desenvolvendo tecnologia, conhecimento, para acelerar o tempo. Em outras palavras, desenvolvendo técnicas de contar a estrela, por causa da indisposição de esperar no Senhor. A pastora Luiz certa vez falou que tudo que se cria e que se avança em inteligência, tecnologia, conforto e prazer é fruto de vaidade. Tem origem. Na verdade, ele usou a palavra riqueza. Eu que estou contextualizando. Toda riqueza que é produzida na terra é fruto de iniquidade. É o egoísmo humano tentando acelerar o tempo. São coisas boas. Ismael era filho. Era da família. Nasceu ali pela lei, era filho de Abraão e também filho de Sara. Se estava na lei, era verdade, mas não agradava o coração de Deus. São todas coisas lícitas, mas não podem ganhar o espaço da obra genuína. Uma fé sem obras é morta. Mas que tipo de obra? A obra que é produzida no Espírito, fruto do descanso. Resultado de fé, uma fé liberada, uma fé expressa. Não sei se levantar a placa ali, mas eu queria que você ficasse de pé. Você me deixa doido. Abre
Apocalipse. Descarregou. Apocalipse, capítulo. O senhor tem título? Não tem, né? Presta uma Bíblia de papel. Em Apocalipse, no capítulo 1, não precisa projetar, não. Em Apocalipse, no capítulo 1, a Bíblia fala que João, e são palavras dele, ele teve uma visão do Cristo ressurreto. E ele descreve lá a visão que ele teve. Como que ele era. Ele descreve os atributos e as características. E ele fala um atributo muito específico para esse momento. Momento de confissão. Fala que da boca lhe saía uma espada. Que tinha chamas nos olhos e que da boca lhe saía, eu acho que é o capítulo 4, ou verso 4. Não, eu não vou lembrar de cabeça, meu iPad descarregou. Mas da boca, a espada é um instrumento de quê? De quê? De guerra. É um símbolo de poder. E os valentes de Davi usavam espada onde? Na mão. Porque eles faziam coisas para Deus. Mas a visão do Cristo glorificado trazia uma espada ou um instrumento de poder aonde? Na boca. Porque é aí que acontece a guerra da nova aliança. Você consegue ver a importância de você falar? Sim ou não? Mais simples que seja a oração, vou ter uma semeadura boa, vou ter uma semeadura. É suficiente? Sim, é. É suficiente. Eu sei que por causa do mérito nós somos tentados a pensar que precisa ter uma oratória mais eloquente. Mas não precisa. Aquilo que Deus já falou a seu respeito é o suficiente. Basta repetir. Disposição para confessar. Se Ele disse que você é abençoado, é isso que você é. Essa é a sua identidade. É assim que eu vou viver. Vou acordar todas as manhãs e vou falar, abençoado, é isso que eu sou. Abençoado, é isso que eu sou. O tempo vai se levantar, a inexistência da bênção vai se estabelecer, mas o que você vai falar? Abençoado, é isso que eu sou. E eu vou permanecer, abençoado, é isso que eu sou. Bateram no meu carro, abençoado, é isso que eu sou. Perdi o emprego, abençoado, é isso que eu sou. A enfermidade veio curada, é isso que eu sou. A bênção me persegue, ela está em mim, eu sou abençoado. Aí nós vamos defendendo a nossa identidade em Cristo. Pelo poder da confissão. Pelo poder daquilo que você fala. Nós estamos ensinando um princípio. O espírito da fé. Mas nós não estamos ensinando como o mundo ensina. Não é uma questão só de mentalizar e ficar repetindo. Não, é pelo espírito. É um fruto genuíno. Pela mentalização natural você não consegue perseverar nem permanecer, porque dias ruins vão vir. E lá no mundo, quando isso acontece, as pessoas trocam o emprego, substituem a liderança, largam a esposa larga o marido. É Sara entrando em cena novamente. Falando para você, não está produzindo. Em outras palavras, está demorando demais. O teste está te vencendo. O tempo está te esmagando. Amém? Por revelação, quantos entendem a importância de você confessar? Aleluia? Não preocupe com a riqueza das palavras. Preocupe só em confessar a palavra de Deus. Nós vamos soltar uma música. E você vai exercitar a sua confissão. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, mas você vai confessar aquilo que Deus diz que você é. Na medida que você confessa, o Senhor vai reafirmando aí no seu coração a sua identidade. Quem você é em Cristo Jesus e aquilo que Ele te prometeu. Seus sonhos vão sendo restaurados. Pode soltar uma música.